A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado, obviamente vendo aí a mobilização, a movimentação das negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de queda, mais um dia de queda para a soja lá em Chicago, mas o que a gente viu é que o movimento, aquele movimento de quedas fortes que aconteceram nas sessões, nos pregões anteriores, parece que diminuiu. Hoje, a queda, por exemplo, para o vencimento novembro, que é a referência de negócios aí para o produtor americano, ficou em 2 pontos. E o janeiro de 2022, na casa aí de 1,5 ponto. O julho teve uma queda um pouco maior, 9,5 pontos de baixa e acabou fechando a $13,85 por bushel. Mas todos os vencimentos, praticamente todos os vencimentos dentro dessa casa dos $13 lá em Chicago. Para comentar esse mercado com a gente e entender os próximos passos, os rumos dos preços para os próximos dias, Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E essa indicação, seu Camilo, de que o mercado está mais comedido, digamos assim, na queda, né, no movimento de baixa, ela faz sentido? Ela é uma análise a ser feita atualmente? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Realmente me parece que esse ponto de 13 sobre novembro e ali próximo de 14 para o mês presente, embora o mês presente já está saindo fora nos próximos dias, né? Ele já não vai contar muito, mas vamos pegar novembro, que é a principal referência para a safra americana. Me parece que esse ponto de 13 ele acaba se constituindo num piso para os preços, né? Então, ao redor disso, a gente vai considerar daqui para frente como o piso, né? Agora, o mercado caiu bastante por algumas razões muito claras, né? Em primeiro lugar, houve chuvas boas na maioria das regiões de produtoras americanas, mas também não o suficiente, né? Tem uma nova onda de chuvas programadas agora para esse próximo final de semana, virada de semana aí. Então pode ser um pouco mais amplo e também um pouco mais intenso, mas novamente o mercado aguarda, os meteorologistas aguardam que não seja uma cobertura uniforme e na necessidade que muitas regiões estão precisando. Então alguns problemas climáticos já estão instalados e inclusive em importantes áreas de produção, como no estado de Iowa, que é o primeiro estado produtor, Minnesota, outro estado, que é o terceiro estado produtor, também com um pouco focos de estiagem, né? Já áreas muito secas, e os estados das Dakotas, né? Especialmente a Dakota do Norte, né? Que é o 6º ou 7º estado produtor. Nebraska, que é o 4º ou 5º estado produtor, também mais a oeste, com focos de problemas já de solo mais seco, né? Mas essa onda de chuva que vem agora pode amenizar em algumas regiões. Mas o fato é o seguinte, que esse período de certa estiagem até agora, ou menos umidade no solo até agora, não é tão significativo. E o produtor brasileiro sabe muito bem disso, que nessa arrancada inicial, uma vez bem germinado, com um potencial adequado, um pouco de menor volume de chuvas ou mais tempo seco e quente, pode botar as raízes da planta um pouco mais a fundo. Mas, a partir das próximas semanas, as primeiras lavouras semeadas, que é lá no final de abril, ou durante abril, mais para o final de abril, essas lavouras já entram no período de floração, né? Então, já entram naquele período crítico para a determinação de produtividade. Então, aí sim, já começamos a
a falar de possibilidade até de abortamento de flores, abortamento do canivete, esse tipo de coisa, né? Mas, por enquanto, não há nada de mais expressivo nesse sentido. Inclusive, o mercado nem reagiu, e aí tem outros fatores que a gente vai comentar, mas nem reagiu à queda da qualidade das lavouras nas últimas 2 semanas, né? Tanto que de acima de 70, a qualidade das lavouras caiu para 65, e na última, agora 63, algo assim, e agora é em torno de 60%, né? Na categoria de lavouras boas e excelentes, né? No ano passado, nessa mesma época, o índice bom e excelente era de 70%. Então já há uma queda significativa. Mas há também um fator positivo, que é um plantio mais uniforme e mais rápido, mais dentro da janela ideal de plantio. O plantio está praticamente concluído, falta pontas finais apenas, né? Então, esse ano, o plantio foi muito mais adequado e a intensidade maior do plantio foi nas primeiras semanas da janela ideal. Isso é um fator muito importante também, o que pode ter dado uma germinação mais adequada e um vigor melhor para as plantas, né? Agora, seu Camilo, só para complementar essa informação, quando o senhor coloca o 13 dólares como um piso, ou algo em torno do 13 dólares como um piso aí para novembro, isso tem a ver, obviamente, com o clima, né, como o senhor já bem colocou, mas imagino que com a possibilidade de ser uma safra justa ainda, né? Mesmo que as chuvas venham favoráveis, ainda assim a gente vai ter para o final da próxima temporada um estoque que não é dos maiores, certo? Exatamente. Então, concorrendo para este lado de sustentação dos preços, na minha visão, além dessa deterioração das lavouras, nós temos estoques muito baixos. Nos últimos relatórios, o governo americano vem trabalhando com a possibilidade de estoque final para este ano, 31 de agosto agora, abaixo de 4 milhões de toneladas, que é o mesmo número que ele está prevendo para a temporada 21-22. Então, números aí abaixo de 4 milhões de toneladas para os estoques finais norte-americanos, nessa temporada e na próxima. Na última temporada, os estoques finais ficaram em 14 milhões. E na safra retrasada, portanto, há 2 anos atrás, os estoques finais eram de 24 milhões. Obviamente que eram estoques super altos em razão da guerra comercial entre China e Estados Unidos e também da crise de produção de suínos lá com a peste suína africana na China, que demandou menos soja, né? Mas, sobretudo, a guerra comercial, e o Brasil aí entrou vendendo muito mais para a China naquele período. Mas o mercado vai faturando esses números, né? Estoques de 24 milhões que caíram para 14, que deveriam ser, pelo menos no mundo ideal, de 10 a 12 milhões de toneladas. Este ano vem para abaixo de 4 e também já estimado para a próxima temporada abaixo de 4. Por esta razão, combinado com alguns percalços de clima que já se visualiza lá, é bem possível a gente ir afirmando que, dado o quadro de demanda também, a perna da demanda ser bastante ativa, que a gente tenha os preços daí para cima, né, de 13 para cima. Agora, por outro lado, e aí que é o importante, nós vamos ter que ficar muito atentos na demanda também. A demanda, que era um número bastante conhecido e dado, eu sempre vinha falando nas últimas intervenções aqui, que os números de demanda são bastante conhecidos, porém temos muitas dúvidas sobre os números de oferta. E aí entraria o clima como principal razão para a gente estar se balizando, né? Clima nos Estados Unidos no presente e a partir de setembro aqui no Brasil, na América do Sul também. Mas entrou um elemento novo nas últimas semanas, e isso até foi uma das razões da derrocada dos preços lá em Chicago, que é que o lobby da indústria petrolífera passou a fustigar e a provocar o governo norte-americano para que ele reveja o programa de adição, de mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. Por que a indústria está pedindo isso? Porque muitas refinarias estão padecendo com essa concorrência dos biocombustíveis, né? E agora,
O mandato junto ao órgão ambiental americano, ele é de um crescimento constante ao longo do tempo na mistura, na adição de etanol e do biodiesel. Né? Bom, se criou um grande problema para ser resolvido pela frente, porque o lobby da indústria petrolífera, obviamente, quer vender mais petróleo, e com mais vendas, os preços subiriam muito mais. Né? Do outro lado, os produtores agrícolas e o lobby agrícola vai lutar para que essa demanda adicional, essa demanda alternativa criada a partir do ano de 2002, 2004, 2005, o caso do biodiesel a partir de 2005, por aí, ela permaneça e seja crescente, porque nós temos uma vazão muito maior, uma destinação muito maior, ou seja, uma demanda, um consumo adicional, extra alimentação humana e animal. Então, nós temos as máquinas também consumindo produtos alimentares que são produzidos no campo. Ou seja, o campo passou a produzir energia, também energia renovável, e se houver uma revisão desse mandato, ele pode haver uma redução da demanda para essa finalidade. É bom lembrar que hoje 125 a 130 milhões de toneladas de milho são destinadas à produção de etanol e cerca de 5 milhões de toneladas, este ano talvez um pouco menos, mas no próximo acima de 5 milhões de toneladas de óleo de soja e não soja. Em torno de 5 milhões de toneladas de óleo de soja são destinadas a biodiesel. Para se obter 5 milhões de toneladas de óleo de soja, é necessário esmagar de 25 a 27 milhões de toneladas de soja. Então, veja, ninguém vai falar em zerar o uso de biodiesel, mas digamos que haja uma redução de alguns pontos percentuais apenas, isso já vai ter um impacto significativo. E é bom lembrar também que se a gente voltar lá em 2005, o uso de milho era da ordem de 25 milhões de toneladas, hoje de 125 a 130 milhões de toneladas para a produção de etanol. Óleo de soja, a partir de 2004, 2005, que passou-se a se falar em óleo de soja para a produção de biodiesel, aliás, nem se falava em biodiesel antes, ou era apenas coisa experimental. Todo mundo lembra que quando se adicionou inicialmente biodiesel no diesel, havia uma graxa, uma certa gordura que danificava os motores, e houve uma discussão muito grande até se aperfeiçoar o sistema e ficar viável essa adição. Mas lá em 2005, os Estados Unidos usaram apenas 500 mil de toneladas, ou 500, 600 mil toneladas de óleo de soja para biodiesel, hoje já se usa 10, 12 vezes mais. Portanto, se houver alguma mexida nisso, e aí vamos ver as forças pela frente, é uma discussão um pouco mais longa, isso pode afetar a demanda de uma forma um pouco mais drástica no decorrer, mas é importante lembrar duas situações. Primeira, que o governo Trump, que era até meio contra certas medidas na área ambiental, é meio hostil à área ambiental, vamos dizer assim, ele tentou uma medida nessa linha e a Suprema Corte dos Estados Unidos barrou essa decisão dele. E ficou tudo como estava dentro daquele mandato aprovado anteriormente no Congresso Nacional Americano. Mas a situação de preços dos produtos era outra. Milho na ordem de 3,50 lá em Chicago e soja na faixa de 8,50 a 9,50 por bushel. Né? Hoje nós temos milho ao redor de $6, um pouco para lá para cá, e soja 13, 14, tendo chegado até 16 há poucos dias atrás. Então a situação de preços é completamente diferente e a situação do governo é outra. Hoje nós temos um governo que aparentemente é mais amigo, ou mais amigável com as questões ambientais. Então terá que se ver como tudo isso vai funcionar. Mas vai ser um embate muito grande entre essas diversas forças. Lobby da agricultura, lobby da indústria petrolífera, governo, Congresso e agências ambientais. Acho que aí tem uma boa discussão pela frente aí, e isso também, conforme vai andando as coisas, podem afetar os preços, mas uma decisão final é que efetivamente vai afetar os preços de uma forma mais definitiva nesse quesito aí.
Mas nesse quesito, precisa ter uma novidade, né, seu Camilo? Aparentemente, até o que foi discutido agora, ou o que foi levado ou colocado para discussão até agora, aparentemente já está precificado. Sim, aparentemente precificado e não há nenhuma decisão nesse sentido ainda. Apenas há uma sugestão e lobby do setor petrolífero encaminhando sugestões ao governo para que, pelo menos momentaneamente, seja revista essa questão. E há alguma ordem ou alguma, como é que podemos dizer isto? Alguma sugestão do próprio governo para que as agências ambientais façam estudos sobre possibilidades do que pode ser feito. Então, não há nenhuma, obviamente, decisão tomada, mas eu acho que esse é um processo longo que não vai ser definido agora no curto prazo. Então, como essa decisão ela é difícil e jamais vai ser consensual, ela vai ser uma decisão que pode se chegar a alguma espécie de acordo, mas terá que ter aprovação, por exemplo, de Congresso, primeiro das agências ambientais, depois do Congresso, eventualmente, né? Isso pode ter nuances diferentes para o mercado ao longo desse período todo, né? Até que se tome uma decisão e efetivamente se tenha uma influência mais permanente no mercado e dado como certo a quantidade a ser utilizada, os percentuais a ser utilizados passam a ser definitivos, né? Mas também pode haver simplesmente a intervenção da Suprema Corte dizendo que não vai aceitar de forma alguma que se mexa nesse mandato já aprovado há anos atrás, né? Como o senhor bem colocou, são situações diferentes daquela lá atrás, quando o Trump teve que enfrentar essa situação, mas a intervenção ainda, ou a decisão ainda da Suprema Corte é possível, né? Exato. E aqui é importante frisar, porque ele é um fato novo, ele surgiu há poucos dias na discussão e na formação do preço, né? Até então, se tinha mais ou menos os dados de consumo e de demanda mais ou menos definidos, né? E preocupados apenas com a evolução das lavouras lá e posteriormente aqui, ou seja, preocupação muito mais com a oferta. Mas agora entrou essa discussão que pode afetar a demanda também. É o fato novo da demanda. Um ingrediente aí para a gente avaliando, né? É o fato novo do lado da demanda agora, que também precisa ser colocado aí no radar. Agora, seu Camilo, tomando como base essa informação de que 13 ou ao redor dos 13 dólares para novembro pode estar sendo um piso aí para o mercado, qual que é a sua expectativa? É de uma estabilidade nesse patamar ou vai avançar? Podemos ver os números voltando aí para aqueles patamares recordes que a gente viu esse ano, por exemplo? Eu diria, Alex, que está tudo muito aberto. Nós vamos voltar a viver muita volatilidade pela frente. Com certeza. Para o bem ou para o mal. Eu acho que nesse momento as coisas começam a se preparar um pouco mais para o mercado reaver um pouco as perdas que tivemos, né? Ou seja, subir um pouco mais. Mas a volatilidade vai permanecer e vai ser muito intensa pela frente. Então, não dá para cravar número nenhum. Mas eu acho que vamos ter a influência do clima de forma muito pesada e dessa nova vertente aí agora ligada à demanda com fatos novos que podem surgir a cada período aí, né? E dependendo de como o governo se comportar, dos sinais que ele vai emitindo sobre que possíveis soluções pode ter, sugestões de um setor e de outro, enfim, tudo isso vai influenciar de forma bastante drástica na formação do preço. Volatilidade intensa pela frente, com certeza. Muito bem. Agora, e para nós, seu Camilo, para o Brasil, para o produtor brasileiro, o que precisa estar no radar aí? Bom, internamente nós sofremos toda essa pressão vivida lá fora, né? A Chicago perdeu aí 2 dólares por aí, ou algo assim, para lá para cá, depende do mês. O mês presente perdeu muito mais do que os futuros, né? Houve até uma aproximação. Hoje está menos de 1 dólar, esteve superior a 2 dólares a diferença entre o mês presente e o novembro, por exemplo. Então houve um encurtamento grande, mas isso se refletiu de forma pesada no mercado interno brasileiro. Os prêmios reagiram de forma muito modesta nesse período, talvez aí 30 a 40 pontos, né?
E também no sentido contrário, em linha com Chicago, contribuindo para pressionar o mercado, tivemos a queda da taxa de câmbio. Se a gente voltar a 30, 40 dias atrás, ele estava postado aí na casa dos 5,30, 5,40. Aí ele teve um período postado entre 5 e 5,10, 12 por aí. E a barreira dos 5 foi rompida exatamente depois de um ano, né? Se não me engano, é 20 de junho do ano passado que ele estourou 5 para cima. E agora, 23 de junho, ele volta a romper no sentido contrário, baixando a cotação para níveis inferiores a R$5 por dólar. Existe alguma perspectiva de que, rompido esse patamar, ele possa cair um pouquinho mais, talvez aí até mais para casa dos 5,80, dos 4,80, algo assim, o que acaba pressionando um pouco mais os preços. Bom, tudo isso colocou uma pá de cal aqui na empolgação do produtor brasileiro, e a gente sempre vinha falando, participar daqueles patamares. A última intervenção que nós falávamos estava o preço a 168, 170 no oeste do Paraná, né? E a gente falava há uns 20 dias atrás, acredito eu, ou pouco mais, não é, Alex? Acho que foi isso, né? E a gente falava, sempre é bom ir participando, porque o mercado pode ter nuances muito negativas, eventualmente muito positivas, obviamente, como tivemos também já nesse período anterior, né? Mas agora, claro, patamares aqui no oeste do Paraná, indicações 145, 148, 147, depende do momento do dia, mas algo inferior a R$150. Uma perda de R$25, R$30 em relação, não aos melhores momentos, porque nós tivemos até 178, 180 aqui no oeste do Paraná, né? Seu Camilo, pegar dos melhores momentos até agora, estamos aí com mais de 30, em torno de R$30 pelo menos de perda, né? pois é. Isso é um problema para a venda atual, né? Essa perda de preço, essa perda de valor, digamos aí, da soja. Mas é um problema maior para a safra nova? Eu pergunto isso porque daí tem aquele outro fator, a composição do custo de produção, que esse ano foi feito com dólar, se não lá nas alturas, mas pelo menos bem acima aí dos 5, né? Será que isso vai ser um problema para a negociação futura, seu Camilo? Eu acho que nesse ponto a tua observação é bem real e bem interessante. A safra velha tem um custo de produção bem menor, né? Foi estabelecido lá no ano passado, inclusive antes das altas mais significativas, né? E já ao passo que o custo da safra nova foi feito com preços bem mais altos, né? De qualquer maneira, eu diria, ou estão sendo feitos, ou vão ser feitos também, para quem ainda não comprou insumos, né? A patamares bem mais altos. E o outro dado, olhando do outro lado, é que as vendas antecipadas estão muito baixas, né? Pouca gente aproveitou aqueles bons momentos para travar preços nos melhores patamares, pensando em safra nova. Mas eu acredito, aí que vem a possibilidade de a gente ter bons momentos pela frente com a evolução da safra norte-americana, as questões climáticas que já se mostram que podem ser adversas pela frente, e a gente pode ter bons momentos pela frente. Agora, acho que esses bons momentos terão que ser aproveitados pelo produtor para ir travando seus custos de produção para a próxima temporada. O que a gente tem percebido é que o produtor seguia muito pelo último ano e não por uma estratégia de longo prazo, né? Então, se ele viu que no último ano ele perdeu ao vender de forma antecipada, no ano seguinte ele vende pouquíssimo de forma antecipada, espelhando-se no exemplo do ano anterior. Se ele teve bons lucros e boa remuneração, venda em bons patamares no ano anterior, com vendas antecipadas, ele vai adotar essa mesma estratégia no próximo ano. Eu tenho uma sugestão e um pensamento nessa direção, nessa linha, de que se deve adotar uma estratégia de longo prazo, sem se desvirtuar muito dela, né? Ou seja, você tem custo de produção num determinado patamar, pela média histórica de produção que se tem. Portanto, se tiver uma boa liquidez, vai travando custos
Isso meio que todo ano, de forma antecipada, aí, né? Durante o período de evolução da safra americana, talvez alguma coisa antecipada, mais antecipada ainda, se tiver bons momentos, mas durante o período de evolução da safra americana pode ter bons ralis, aí normalmente vinculado a clima, e depois, durante a evolução da safra brasileira, um pouco mais de cautela, já que essa produção que uma vez vendida de forma antecipada, terá que ser entregue quando da colheita. Portanto, aí é um olho no campo e um olho no mercado. Né? Mas chegando na colheita com 40%, 50%, eventualmente 60% vendido. Claro que esses percentuais podem variar de um ano para o outro ao sabor das oportunidades que aparecem, mas nunca se desviar tanto. O ano passado nós tínhamos cerca de 60% da safra brasileira comprometida de forma antecipada, e este ano acredito que nós não chegamos a 20%. Tem alguns dados do oeste e sudoeste do Paraná que está menos de 10% comprometido até agora. Né? Então, realmente, ele é muito baixo, como que um espelho inverso do que aconteceu no ano passado. Né? Então, uma estratégia mais de longo prazo, com uma certa uniformidade, me parece que ela é bastante interessante. Né? Muito bem. Bom, mas oportunidades virão, né, seu Camilo? Nem todo o mercado é para baixo e o contrário também é verdadeiro, né? Eu acredito que sim. Acredito que oportunidades virão pela frente. Eu estou muito confiante nesse aspecto. Obviamente que o futuro só a Deus pertence. Então, vendas parceladas, os bons momentos, a gente sempre bate nessa tecla, são importantes. Boa. Muito bom. Seu Camilo, obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Volte sempre. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Camilo Motter, Granoeste, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, avaliando o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Já estava me esquecendo, deixa eu passar para vocês o fechamento, os números lá das negociações na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos ver? Julho, 13 dólares e 85 centes por bushel, para soja, queda de 9,5 pontos. Agosto, 13,46, 6 de queda. Novembro caiu menos, caiu 2 pontos a 13 dólares por bushel. Janeiro, 13,04, queda de 1 ponto mais, 1,5 ponto aí, no caso da soja. Vamos ver o milho. Milho para julho fechou ainda positivo, 4,5 pontos de alta, 6 dólares e 64 centes por bushel, mas o setembro já caiu, 5,51, 2 de queda, dezembro 5,35, 3,25 de queda, a mesma queda para março de 2022, 5 dólares e 42 centes por bushel. No caso do milho, essa diferença fica evidente em função da baixa oferta de milho nesse finalzinho de safra lá nos Estados Unidos, né? E as chuvas que voltaram a acontecer lá no meio oeste americano, proporcionando uma recuperação, ou pelo menos interrompendo aquele processo de deterioração das lavouras de milho por lá para a safra nova americana e, portanto, essa diferença aí entre o positivo e o negativo. Vamos ver o trigo. Para julho, 6 dólares e 61 centes por bushel, 10,25 de alta. Setembro, 6 dólares e 63 centes por bushel, 8,75 de alta. Dezembro, 6 dólares e 70 centes por bushel, uma alta de 9 pontos mais 25. E o março de 2022, 6 dólares e 77 centes por bushel, 9,5 pontos de elevação. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.